Fala pessoal, vou falar para vocês sobre medição indireta de distância, tá? Estadimetria. Então, medição indireta de distâncias. Estadimetria. Você pode fazer isso com o teodolito, tá? E também com nível topográfico. Vamos lá. Considerando aqui dois casos, tá? Visada na horizontal e visada inclinada, tá? Então o objetivo é calcular, neste caso aqui, eu tô querendo a distância horizontal, tá? Vou colocar aqui, ó, visada horizontal e visada inclinada. Então, vamos supor aqui que você tenha, tá, um teodolito. No caso da visada horizontal, serve tanto para o teodolito quanto para o nível, né? Visada inclinada só para o teodolito, porque o nível não possibilita bascular a luneta, né? A luneta só fica na horizontal, tá certo? Então, vamos supor que eu tenho um teodolito, tá? Num ponto A, e aqui no ponto B eu vou colocar a mira, que é aquela régua graduada. E aí você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma visada na mira, olha só, repara que você não precisou, você consegue fazer a leitura na horizontal, no plano horizontal. Então você tem o equipamento, né? E aí, então isso aqui, ó, pode ser o teodolito ou nível, tá? Ou. E aí o que acontece? Para calcular essa distância horizontal de A para B, eu posso fazer o seguinte, posso usar duas equações. Distância horizontal vai ser igual, tá? De A para B vai ser igual a 100, tá? Que é uma constante. Tá? A maioria dos instrumentos aí, dos teodolitos, os mais atuais, são essa constante vale 100. Vezes um H, que eu vou falar o que é esse H. Tá? Alguns lugares aparece como M. Vezes o que? Cosseno ao quadrado de alfa. Eu vou falar o que é esse alfa. Ou distância horizontal de A para B vai ser igual a 100 vezes H vezes seno ao quadrado de Z. Tá? Então, H é a leitura do fio superior, tá? Do retículo superior. Tá? O retículo que é visado, é o que eu vou fazer na mira, eu consigo ver. Então, o que acontece? Olha só. Quando você olha pela ocular aqui, você consegue ver que projetado aqui na mira, tá? É uma mira. Você consegue ver os retículos, tá? Tem aqui, ó, um fio vertical que você usa para fazer o alinhamento, né? Para medir, como referência para medir o ângulo horizontal. Aqui eu tenho o fio superior, o fio médio, tá? E o fio inferior. Então tem aqui, ó, fio superior, fio médio e o fio inferior. Essa distância daqui, olha só, é o H, tá?
Então o H vai ser igual ao fio superior menos o fio inferior, tá? Então se eu fizer aqui, ó, fio superior menos fio inferior, vai me dar esse H. Se eu fizer fio superior mais fio inferior dividido por 2, tem que ser igual ao fio médio. Eu aceito uma diferença de 2 milímetros. Na verdade, é aceitado aí essa diferença. Tá? Beleza. Então, o H já foi falado o que é. Então, e o alfa e o Z são ângulos verticais, tá? Então, aqui, ó, ângulo vertical alfa e Z, tá? Esse aqui de altura, tá? Ou inclinação. E esse aqui zenital. Tá certo? Aí, pra gente poder visualizar isso daqui, vou representar aqui, ó. Opa. Tenho que, considerando aqui o teodolito, ou nível, na verdade o teodolito aqui, porque eu tenho ângulo, enfim, pode ser o nível também. Tem aqui, ó, esse eixo aqui é o eixo principal do equipamento, tá? Então, quando você faz a instalação do equipamento, você utiliza lá um ponto topográfico. Esse eixo principal aqui coincide com aquele fio, com a linha do fio de prumo, tá? Eu sei que hoje você pode usar o prumo óptico, o laser, enfim, mas coincide com o eixo principal. Então, se eu for considerar aqui, olha só, esse eixo, repara que eu tenho esse ângulo aqui, ó. Tá? Eu tenho este ângulo. Este ângulo aqui é o que? 90 graus. Se a visada é feita na horizontal, este ângulo vale o que? 90 graus. Então, passando aqui, gente, eu tenho o seguinte, ó. Tenho o Z, que eu mostrei para você, e aqui eu tenho o H, que é o horizonte. Tá? Horizonte. Então, veja bem. Eu vou colocar aqui um alinhamento que, por exemplo, a visada poderia ser o que? Essa visada com o teodolito poderia ser inclinada, né? Que a gente vai ver depois. Então, se fosse inclinada, por exemplo, se a minha visada fosse essa daqui, olha só. Eu estou olhando aqui pelo ocular do equipamento e esse aqui é o eixo de visada, tá? Esse é o eixo de visada aqui numa mira colocada aqui num determinado ponto. O que acontece? Este ângulo aqui é o Z, tá? E este ângulo aqui é o alfa. Tá certo? Então, veja bem. O Z, ele parte do zênite. E o alfa parte do horizonte. Então, o alfa pode ser positivo se a visada for ascendente ou negativo se a visada for descendente. Varia de 0 a 90 graus, tá? Então, na verdade, o alfa varia de 0 a mais 90 graus e de 0 a menos 90 graus. E o Z varia de 0 a 360 graus, tá? Sendo que de 0 até 180, posição direta. Maior que 180 até 360, posição inversa. Então, mas olha só, eu tenho que, disso daqui, que Z mais alfa vale o que? 90 graus, tá? Eu tenho isso. Então, se eu fornecer o Z, eu consigo calcular o alfa. Se eu fornecer o alfa, eu posso calcular o Z. E aí você vai escolher o que? A equação que você vai utilizar. Se eu fornecer o ângulo de inclinação ou de altura, você utiliza essa equação.
Se eu fornecer o ângulo zenital, você utiliza essa equação, tá? Os dois aqui são ângulos verticais, só que eles recebem o nome de ângulo de altura ou de inclinação. Isso aqui, o ângulo, recebe o nome de ângulo zenital, porque a origem no zênite. Tá certo? Então, tá. Então, é isso, pessoal. Então, eu preciso para calcular a distância de forma indireta, pela estadimetria, eu preciso conhecer os retículos e o ângulo vertical, tá? Então, para a gente praticar, eu vou fazer um exemplo aqui numérico, tá? Por que eu falei aqui, pessoal, que eu posso fazer tanto para o nível quanto para o teodolito, tá? Veja bem, aqui no círculo trigonométrico aqui, olha só, vou colocar aqui, ó, seno, tá? E aqui x aqui, vou colocar aqui, ó, o eixo do cossenos, tá? Eu tenho o seguinte, vou colocar aqui, ó, 1. Se eu colocar aqui, ó, no quadrante trigonométrico, eu tenho que 0 grau, 90 graus, 180 graus, 270 graus e aqui 360 graus, não é isso? Agora olha só, se o meu ângulo estiver aqui, olha só, isso aqui seria um alfa e aqui seria o z, tá? Veja bem, se alfa for igual a 90 graus, desculpa, se alfa for igual a 0 grau, o cosseno de 0 grau, cosseno de 0 grau é igual a 1, né? Então, alfa, o cosseno de 0 grau é igual a 1. Então, veja bem, substituindo aqui o alfa por 0, então, cosseno de 0 é 1. 1 ao quadrado, 1. Então, vai sobrar o que? Olha só. Só 100 vezes h. Então, no caso aqui do nível topográfico, a distância horizontal, olha só, serve tanto para o teodolito quanto para o nível. Tá? Se a minha visada for horizontal, vai fazer o que? 100 vezes h, tá? Por quê? Se também, olha só, se o alfa, né, da nossa equação aqui, ó, se o alfa vale 0, é porque o z vale 90. Então, se o z for igual a 90 graus, olha só, eu utilizaria, se eu medir o z eu tenho que usar essa equação. Então, olha só, seno de 90 graus dá o quê? 1. Então, seno de 90 graus vale 1. Seno de 90 graus vale 1. Então, olha, seno de 90 graus vale 1. 1 ao quadrado, 1. Então, dá o quê? 100 vezes h. Então, pessoal, tanto para o teodolito quanto para o nível, né? Lembrando que o nível eu só posso fazer visada na horizontal, porque não bascula a luneta, né, no plano vertical. Então, para visadas na horizontal, a distância horizontal vai ser igual ao quê? H vezes 100. Tá? O que é essa H? Fio superior menos fio inferior. Então, distância horizontal vai ser igual ao quê? Fio superior menos fio inferior vezes 100.
tá? Isso para visada horizontal. Para visada inclinada, eu tenho que utilizar essas equações. Então aqui, visada inclinada. Tá? Para visada inclinada, eu utilizo essas equações. Se eu tiver medido o ângulo de inclinação de altura, eu utilizo o alfa. Se eu tiver medido o ângulo vertical zenital, né, na verdade, ângulo zenital, eu utilizo essa equação. Para visada horizontal, basta fazer o que? Fio superior menos fio inferior, V100, ou H, V100. Tá? Então, dando um exemplo aqui prático, eu tenho o seguinte. Vamos supor, tá? Exemplo. Vamos supor que com o meu fio superior, vou colocar aqui, ó, leitura na mira, tá? Os retículos, tá certo? Leitura, vou colocar aqui, ó, leitura dos retículos. Leitura dos retículos. Fio superior, 1,870 metros. Fio médio, 1,564 metros. Fio inferior, igual, 1,258 metros. Ângulo, vamos supor que eu tenha medido aqui o ângulo zenital. Z é igual 84 graus, 20 minutos e 50 segundos. Tá? Então, olha só. Eu estou com teodolito neste ponto. Tenho a minha mira neste ponto. Então, aqui, olha só. Teodolito. Tá? E aqui a mira. Eu vou fazer o seguinte, ó, depois que eu tiver instalado aqui no ponto A aqui e aqui a mira no ponto B, eu faço o seguinte, eu vou fazer a pontaria para a mira. Tá? Repare o seguinte, eu vou olhar aqui pela ocular, minha linha de visada, meu eixo de visada é este, ó. Aqui, como eu medi o ângulo vertical zenital, aqui é o zênite. Então, este aqui, olha só, é o Z. Tá? Eu tô querendo que a distância horizontal de A para B. Tá? Então, quando você olhar pela ocular, você vai ver o que? Esses retículos. Né? Lembrando aqui, aqui, olha só, dando um zoom aqui, você vai ver o seguinte, ó, um fio vertical, o fio superior, o fio médio e o fio inferior, ó. Fio superior, fio médio, fio inferior. Então, o retículo aqui superior, médio e inferior, tá? Então você vê, você vai olhar aqui pela ocular e vai conseguir ver esses retículos projetados aqui, que a gente chama de fios estadimétricos, também projetados na mira. Então essas leituras aqui foram feitas e
resultaram aqui nesses valores, tá? Vocês podem perceber que se eu fizer aqui, ó, fio superior mais fio inferior dividido por 2 vai ser igual ao fio médio, tá? E agora, como que eu calculo, né? Veja bem, eu medi ângulo vertical zenital, medi. Qual que foi a equação que a gente tem? Ó, a gente, para visada inclinada, a gente tem duas equações. O que que muda? Uma é seno, outra é cosseno. Medir ângulo vertical zenital, então é seno. Então vai ser o que? Distância horizontal né? Então aqui, ó, a distância horizontal de A para B vai ser igual a 100 vezes H vezes seno ao quadrado de Z. Então, olha só, distância horizontal de A para B vai ser igual a 100 vezes, o que é H? A gente viu que H é fio superior, a gente viu que essa distância aqui, olha só, é H. Vai ser o que? H é igual fio superior menos fio inferior. Não é isso? Então, vou colocar aqui, ó, fio superior, quanto que vai? 1,870 menos o que? Fio inferior, 1,258. Não é, gente? Olha só, fio superior menos fio inferior, fio superior menos fio inferior. Então, esse daqui é o H. Vezes o que? Você pode colocar aqui, ó, parênteses, seno de quem? 84 graus, 20 minutos e 50 segundos ao quadrado, tá? Então, distância horizontal de A para B vai ser igual, usando a calculadora, vai ser igual a 100. Detalhe, tem que estar, a sua calculadora tem que estar aparecendo um Dzinho aqui, tá? Para trabalhar com grau. Então, vamos lá, 100 vezes, abre o parênteses, 1,870 menos 1,258 fecha o parênteses, vezes, abre o parênteses, seno, ó, seno, agora olha só, 84 graus, 20 minutos e 50 segundos. Fecha o parênteses, elevado ao quadrado, tá? Então, isso aqui dá igual 60,606 o que? Metros. Tá? Então, essa é a distância horizontal de A para B. Agora, veja bem, vamos calcular essa distância horizontal considerando o ângulo de inclinação de altura, tá? Só para ficar bem completo. Então aqui, o que a gente vai fazer? Como que eu determino? A gente viu que aqui, olha só, Z mais alfa é igual a 90 graus. Eu tenho Z, eu quero alfa. Então vai ficar o quê? Por exemplo, alfa vai ser igual a 90 graus menos o
o Z, tá certo? Então, fazendo essas contas, eu tenho o seguinte, ó. Tem esses elementos. A gente viu que Z, que é o ângulo zenital, mais o ângulo alfa de inclinação ou de altura, é igual a 90 graus. Então, alfa vai ser igual a 90 graus menos o Z. Então, alfa, nesse exercício aqui, vai ser igual a 90 graus menos 84 graus, 20 minutos e 50 segundos. Alfa vai ser igual olha, 90 graus menos 84 graus, 20 minutos e 50 segundos. Então, dá igual 5 graus, 39 minutos e 10 segundos. Então, agora, gente, eu tenho que ângulo de inclinação ou de altura. E aí? Lembra da nossa equação? A visada é o quê? Ascendente. Porque o alfa é positivo. Se fosse negativo, a visada seria descendente. Então, qual a equação que eu vou utilizar? Visada inclinada? É que a visada inclinada pode ser ascendente ou descendente. Eu tenho que o alfa, então vai ser o quê? 100 vezes h vezes cosseno ao quadrado de alfa. Então, colocando aqui, ó, é distância horizontal de A para B vai ser igual a 100 vezes h vezes cosseno ao quadrado de alfa. Então, distância horizontal de A para B vai ser igual a 100 vezes h, fio superior, 1, então, fio superior 1.870 menos fio inferior, que é 1,258 vezes o que? Cosseno, vou colocar aqui, ó, abre parênteses, de 5 graus, 39 minutos e 10 segundos ao quadrado, porque é cosseno ao quadrado de alfa, tá? Então, você usa a função cosseno e depois eleva ao quadrado. Então, aqui, fazendo com vocês, eu tenho que distância horizontal de A para B vai ser igual a 100 vezes, abro parênteses, vezes, abro parênteses aqui, 1.870 menos 1.258, que é fio superior menos fio inferior, vezes, abro parênteses, cosseno de 5 graus. Ó, embora sempre apareça o valor, o símbolo aqui de grau, é grau, minuto, segundo, tá? 5 graus, 39 minutos e 10 segundos, tá? Fecho parênteses e levo ao quadrado. Então, dá 60. Então, distância horizontal de A para B é igual a 60,606 o que? Metros. E aí, pessoal, essas duas equações, tá? Para visadas aqui inclinadas, tanto para ângulo de inclinação ou de altura, quanto para ângulo zenital, os resultados são os mesmos, tá? Então, se você tem que ver assim, qual a equação que eu vou utilizar? Depende. Se medir o ângulo de inclinação, altura, ou ângulo zenital. Então, tá aí, tá? Se for ângulo de altura, cosseno. Se for ângulo zenital, seno.
Então, repara o seguinte, agora comparando os dois resultados, tá? A gente verifica aqui o seguinte, ó. Aqui, considerando aqui ângulo vertical zenital, dá 60,606 metros. E aqui, o ângulo de inclinação ou altura, 60,606 metros. Então, as duas equações possibilitam que determinar o mesmo valor de distância horizontal, tá certo? Então, é isso, tá? Que vocês têm que prestar atenção. Fiz visada horizontal? Fiz. Então, qual que é a equação? H vezes 100, que é o que? Fio superior menos fio inferior vezes 100. Tanto faz a utilização do teodolito quanto do nível topográfico. Agora, se a visada for inclinada, só pode fazer o que? Utilizar o teodolito. Você não pode usar o nível topográfico, tá? A luneta não se movimenta no plano vertical. Então, fiz a visada inclinada? Fiz. Medi ângulo que? De altura ou zenital? Zenital. Então, usa essa equação. Medi ângulo de altura ou de inclinação. Então, usa essa equação. Repare que nessa equação aqui, tanto faz o alfa aqui ser positivo ou negativo, porque o valor é ao quadrado, tá? Então, no final, dá a mesma coisa. Então, nessa equação aqui, não precisa entrar com o sinal do alfa, que para visada ascendente o alfa é positivo, para visada descendente é negativo, tá certo? Então, é isso. Espero que tenham entendido, tá? Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários. E compartilhe aí com os colegas de vocês para ajudar o maior número de pessoas possível. Um abraço, até mais.